Olá pessoal, Conrado Calhau aqui falando, sou idealizador do Earnings Cast. Obrigado por estar escutando as conference calls em nossa plataforma. Passando aqui um recado de 30 segundos para falar um pouco para vocês da Anchor. A Anchor é uma plataforma gratuita para a criação de podcasts. Ela contém ferramentas que permitem aos usuários gravar e editar áudio, organizá-los em episódios de podcast, publicar podcasts em plataforma de escuta e monetizar o conteúdo. Um abraço a todos e continue conosco. Bom dia, sejam bem-vindos à videoconferência da Demil Varejo Farma referente ao resultado do terceiro trimestre de 2020. Informamos que este evento está sendo gravado e traduzido para o inglês e será disponibilizado em nosso site. As perguntas serão recebidas via chat e após a apresentação nós responderemos as mesmas. Conosco hoje estão Sami Binarque, CEO, e Marcos Santos, CFO e DRI. Gostaria agora de passar a palavra para o Sami. Pode prosseguir. Ter vocês conosco. Mais uma vez, eu acho que eu estava ainda no mute. Bom dia, muito obrigado pela presença. A gente vai agora compartilhar com vocês os resultados do terceiro TRI da Demil Varejo Farma. Suzana, a gente podia ir, por favor, para a apresentação? Obrigado. Como destaques, a gente vai ver no próximo slide, a receita bruta atingiu 263 milhões, comparada com o terceiro TRI de 19, foi uma queda de 13%, mas quando a gente exclui as lojas de shopping, que notadamente vem tendo uma performance bem abaixo do normal, e as lojas que a gente encerrou, cabe ressaltar que nesse trimestre a gente operou com 192 lojas, enquanto no terceiro TRI de 19 foram 198 lojas, a queda teria sido apenas de 2%. A gente teve uma margem bruta de 32% nesse trimestre, eu diria que é um pouco fora da curva. Ela é explicada por algumas razões. Primeiro, por um impacto ainda de aumento de preços, que nesse ano pegou um pouco do terceiro trimestre, que não era normal, dado que ele foi postecipado. Temos também uma nova política de precificação, uma estratégia de grupos de preço que a gente já vinha falando desde o primeiro TRI. Cabe ressaltar também que nesse terceiro TRI a gente teve, fruto do trabalho anterior de gestão de categorias, um peso maior de higiene e beleza, que acaba carregando consigo uma margem bruta maior, e com isso tudo a gente acabou tendo essa margem superior aí aos 30%, atingindo 32%, que eu diria que é quase um outlier. O nosso EBITDA ficou em 23 milhões de reais, 9%, a gente está falando em números pós-IFRS 16, e um crescimento de 1,9 ponto percentual maior do que o mesmo período do ano anterior. Obtivemos nosso lucro na Demil, 1,5 milhão de lucro líquido, que seja o primeiro de muitos, e nesse trimestre nós tivemos um fluxo de caixa negativo de 20 milhões. No próximo slide, é importante estar ressaltando aqui alguns pontos. Quando a gente olha para o terceiro TRI, talvez ele não tenha sido tão sexy em vendas como a gente gostaria, mas ele já apresenta uma recuperação de 14,5% versus o segundo TRI, e a gente espera que essa recuperação siga ao longo do quarto TRI. A gente teve 5 lojas inauguradas nesse terceiro trimestre, 2 lojas também ampliadas, lembrando que essas ampliações continuam performando com crescimentos de venda na casa de 30%, e as inaugurações performaram bem dentro do nosso planejado. Ontem soltamos um fato relevante anunciando para o ano que vem 30 inaugurações. A gente entende a importância e a seriedade desse fato relevante. A gente só o fez porque estamos muito confiantes da entrega desse projeto. Cabe também aqui mencionar a criação, há praticamente um mês, de uma diretoria de transformação digital. A gente contratou um diretor há mais ou menos 30 dias. A primeira tarefa é coordenar uma série de iniciativas que a gente já tem em curso
e, ao mesmo tempo, acelerar a adoção de outras tantas que a gente enxerga com potencial interessante. E um outro ponto que eu acho que é bastante relevante de estar comemorando aqui com vocês, a gente atingiu a marca de R$1 milhão arrecadados em um ano, na parceria do Instituto para a Farma de Responsabilidade Social e o UNICEF, com mais de 600 mil microdoações feitas nas nossas lojas. Esses seriam os destaques do terceiro TRI que eu gostaria de comentar com vocês e alguns pontos de interesse. E agora eu convido o Marcos para a gente ir para um pouco mais de numerologia. Muito obrigado aí pela atenção, muito obrigado pela curiosidade a respeito dos nossos números. Obrigado, Sami. Bom dia a todos. Vamos passar agora para os detalhes dos nossos destaques financeiros. Lembrando aqui mais uma vez todos os números com aplicação do IFRS 16. Então, nesse trimestre, né, tivemos um total de 263 milhões, uma redução de 13% versus o terceiro trimestre de 2019. O Sami já comentou, né, 17% da nossa base ela é composta de lojas que estão em shopping, né, a gente excluindo essas lojas, excluindo as lojas encerradas, a gente fala de uma queda efetiva de 2,7%. Né? Ou seja, se a gente olhar para 80% do parque das nossas lojas, que são todas as outras remanescentes, a gente já está se aproximando de uma performance muito próxima do que a gente tinha no período pré-pandemia. Se a gente comparar a total de vendas do terceiro trimestre com o segundo trimestre, são R$33 milhões a mais de vendas, um incremento de 12% na venda média loja, e com a abertura de novas lojas e o aumento do fluxo de pessoas nos shoppings, né, a nossa receita bruta deve seguir crescendo. O nosso lucro bruto foi de R$84 milhões, uma margem de 32%, né, 3,6 pontos percentuais melhor que o terceiro trimestre de 2019. O Sami já numerou, né, quais são todas as alavancas, né, que geraram esse resultado, e realmente a maior parte dessa melhoria, né, 2/3 dessa evolução, fica calcada aqui na nossa estratégia de precificação que começou a dar resultados desde o trimestre passado. Com relação às despesas de loja, elas totalizaram 49,7 milhões, 1,5% menor que o terceiro trimestre do ano passado. Obviamente, seguimos atentos às possibilidades de redução de gastos, né, mas uma vez que aconteceram já a reabertura das lojas de shopping, né, a extensão dos horários de funcionamento e, consequentemente, o incremento do fluxo de consumidores, gradativamente fomos adequando o quadro de pessoal que se encontrava com suspensão ou redução de jornada. Acho que o mais importante aqui é notar a tendência de diluição do peso das despesas de loja versus a receita, né? Ela passou de 20,3% do trimestre anterior para 18,9%, e isso deveria seguir caindo com o incremento das vendas. Nossa margem de contribuição foi de 13,1%, 1,2 pontos percentuais superior ao terceiro trimestre de 2019. E esse resultado se deve à retomada das vendas na maioria das lojas e à melhora da nossa margem bruta, né? Vale destacar que 13,1% é o melhor percentual de margem de contribuição que a gente atingiu desde que começamos a aplicar a metodologia do IFRS, né, para termos aqui números em bases comparáveis. Com relação às despesas corporativas, elas totalizaram 12,7 milhões de reais, de novo uma redução de 6% versus o terceiro trimestre de 2019. Obviamente, aqui a gente segue com todo o rigor em relação aos gastos, mantivemos parte do time em suspensão ou redução de jornada de trabalho e, acho que de mudança maior, agregamos aqui, teve uma pequena agregação de despesas complementares que estão ligadas às obrigações de uma estrutura as obrigações de uma companhia de capital aberto.
Aqui também acho que vale a pena ressaltar, né? A gente nota uma tendência de queda versus o trimestre anterior, que foi de 5,1%, e uma diluição passando agora a 4,8% no terceiro trimestre. Nosso EBITDA foi de 23,6 milhões, uma margem de 9%, 2 pontos percentuais acima do que foi o terceiro trimestre de 19. Né? E o que isso quer dizer, afinal? Isso quer dizer que a Demil teve um ganho importante de eficiência operacional. Mesmo com menores vendas, o EBITDA da Demil cresceu 10% em relação ao terceiro trimestre de 2019, né? De 21 para 23 milhões. E quando a gente parte de um EBITDA mais alto, fica mais fácil a gente chegar no lucro, que é o nosso grande objetivo, né? Então, sim, no terceiro trimestre de 2020, geramos um lucro líquido de R$1,5 milhão de reais. Acho que vale destacar aqui também que contribuiu, além desse maior EBITDA, um resultado financeiro 5 milhões melhor do que o terceiro trimestre de 2019. Essa performance do resultado financeiro se deve a uma série de fatores, alguns deles a redução da dívida, que entre um ano e outro se reduziu em mais de 15%, juros mais baixos aplicados ao longo do período, né? E, obviamente, um aumento de caixa aí que se deu de 6 vezes, contribuiu para uma receita financeira que antes era praticamente inexistente, né? Dadas as entradas dos recursos de IPO. E, com isso, a gente aterrissou num lucro líquido, repito, de R$1,5 milhão de reais no terceiro trimestre de 2020. Com relação ao nosso caixa, encerramos o trimestre com 35 dias. Aqui, acho que vale a pena lembrar, né, quando a Demil tem uma vantagem competitiva quando comparada com outros players do varejo farma, dado que não tem a necessidade de ceder, e isso gera um ciclo de caixa mais leve. Ainda sobre o caixa, geramos um caixa total de 345 milhões de reais no trimestre, fruto da entrada dos recursos do IPO. O nosso fluxo de caixa operacional foi negativo em 11,9 milhões, boa parte devido à menor antecipação de recebíveis, como vocês podem observar na coluna da esquerda, na linha ciclo de caixa, logo depois de recursos das operações. Adicionalmente, tivemos 8 milhões de reais em investimento, mais do que o dobro do período anterior, né? E mostra e está conectado com a nossa estratégia de seguir a expansão. Eu acho que é muito importante ressaltar aqui também, que se pode notar no quadro da direita, né? Tivemos aí uma redução de mais de 100 milhões da nossa dívida bruta, de 282 para 175 milhões, quando a gente compara o total da dívida no segundo trimestre para o terceiro. E, dados os recursos do IPO, vale de novo destacar, a gente saiu de uma posição de dívida líquida, de 203 milhões no trimestre anterior, para uma posição de caixa líquido no terceiro TRI de 142 milhões, o que deixa a gente com bastante robustez para seguir em frente com os nossos planos. Acho que, para finalizar, eu gostaria de conectar os resultados desse trimestre com um prospecto da oferta de ações do nosso IPO. Lá dizia que os recursos levantados com o IPO seriam utilizados para melhorar nossa estrutura de capital e a expansão de nossa rede. E assim foi feito. Matamos mais de 100 milhões de reais em dívida nesse trimestre, tivemos crescimento do número de lojas, tendo entregue 5 novas lojas e 2 ampliações, sem falar das melhorias operacionais, alcançando uma margem EBITDA de 9%. Então, nossos compromissos com os investidores e o mercado em geral permanece, nada mudou e seguimos em frente com os nossos planos. Obrigado. Esses eram os detalhes que eu queria compartilhar. Eu passo a palavra agora para a Suzana seguir com o Q&A. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, escrevam no box de Q&A. Após o Q&A, caso ainda permaneçam alguma dúvida, eu e a equipe de Relações com Investidores estamos disponíveis para esclarecimentos. Nosso e-mail é ri@demilvarejofarma.com.br.
Começando agora com a primeira pergunta, vocês poderiam abrir mais ou menos quanto da expansão de margem bruta foi gerada por cada uma das iniciativas que vocês citaram? Private Label, precificação, share de RX? Como vocês veem a evolução de margem para frente? A gente teve uma pergunta também bem parecida no Q&A, que é: margem bruta permanece nos atuais patamares ou ele foi fruto do mix de produtos com menores vendas de medicamentos de prescrição? Eu acho que eu acabei até antecipando um pouco essa resposta quando eu falei dos destaques, mas não custa nada voltar ao assunto. Temos que lembrar que nesse TRI ainda tivemos impactos positivos do aumento de preços de medicamentos, tivemos também um peso maior, um pouco de higiene e beleza, que no segundo trimestre havia sido bastante reduzido, e a higiene e beleza traz uma margem bruta maior. A participação do RX não variou negativamente, de forma expressiva, que justificasse esse aumento de margem ou acendesse uma luz amarela em relação à nossa performance. Não, de fato, existem categorias que estão mais afetadas, e aí muito mais por conta ainda dos consultórios médicos que geram as prescrições ainda estarem fechados. E a gente tem, sim, de fato, como a gente já vinha falando desde o início do ano, uma nova política, uma nova estratégia de precificação, de grupos de preço, onde a gente otimizou os nossos investimentos em preços mais agressivos nas áreas onde a gente identifica uma maior demanda, uma maior concorrência nesse sentido. Porém, os 32% eles são um outlier, estão um pouco fora da curva. A nossa briga, nosso objetivo é estar trabalhando com margens na casa dos 30%, não superiores a 30%. Eu diria que uma banda interessante seria de 28% a 30%. 32% é um outlier. Próxima pergunta. Vocês podem dar um pouco mais de cor sobre a manutenção de G&A praticamente em linha com o terceiro trimestre de 2019? Como vocês têm visto a evolução de vendas ao longo desse trimestre? Já podemos observar alguma diluição de SG&A no quarto trimestre? Essa é contigo, né, Marcos? Não entendi. Acho que essa é contigo, né? A resposta do G&A. Mas se quiser, eu também posso colocar. Mas beleza. A questão do G&A, cabe ressaltar que a gente teve nesse TRI uma redução de despesas em lojas, uma redução de despesas na sede, o que impactou negativamente o nosso número nesse sentido, que a gente acabou não apresentando uma redução, foi na linha de outros, né? A gente teve gastos ainda com o Covid, quando comparados ao trimestre de 19. A gente teve ainda gastos com consultorias que a gente não tinha no mesmo período de 19. E a gente já teve algum impacto da nova estrutura que uma companhia de capital aberto acaba trazendo no corporativo. Eu estaria falando aí que isso, somado, daria um pouco mais de 1,5 milhão, que se não fossem esses 3 eventos, a gente teria mostrado uma redução de G&A nesse trimestre também. Agora, de novo, a gente está numa fase de reconstrução de fluxo de gente nas lojas e, com isso, o aumento de vendas. A gente espera continuar nesta linha de recuperação de vendas. O quarto TRI, até este ano, sempre foi um TRI importante para o nosso negócio. A gente está fazendo todas as iniciativas para que ele continue sendo. E aí, com isso, a gente voltaria a ter alguma diluição, principalmente no G&A e também nas lojas, por conta de um volume maior. Obrigada, Sami. Próxima pergunta. Notamos um aumento no prazo médio de contas a receber. Esse é o nível que devemos esperar que se mantenha para frente? O que motivou esse aumento? A gente, quando compara com os trimestres anteriores, pegando o saldo efetivo de contas a receber, ele teve um incremento, sim.
isso se deve à redução, né, de antecipação de recebíveis das vendas de cartão de crédito que a gente faz nas nossas lojas. Obviamente, com a mudança da situação, né, passando a uma situação de caixa líquido, né, a gente deixa de ter a necessidade de fazer essas antecipações, então você nota esse impacto nesse primeiro trimestre. Então, considera sim esse patamar como sendo um patamar já normalizado, podemos chamar assim. Obrigada. Tem duas perguntas a respeito de abertura de lojas. Uma é: quantas lojas prevêem abrir no quarto trimestre de 2020? E a outra: a companhia pretende dar algum guidance de abertura de lojas para 2021, como faz algum dos seus pares? Em relação a essas perguntas, a gente ontem, junto com a divulgação de resultados, a gente soltou um fato relevante com guidance de abertura de lojas. Para 2021, a companhia se comprometeu a abrir 30 lojas. Para o quarto trimestre, né, a gente não pode estar anunciando isso antes, até porque até esse ano a gente não tinha uma política de guidance, mas eu posso antecipar que, desde a abertura de capital, a nossa abertura líquida de lojas por trimestre, ela vai ser crescente trimestre a trimestre. Esse faz parte do nosso plano. A gente estava só esperando a adequação da estrutura de capital para a gente poder entregar isso. Não posso ainda informar, mas daqui para frente, todos os trimestres, a gente vai ter algum crescimento no número de lojas abertas cada tri. Obrigada, Sam. A próxima pergunta. Bom dia. Parabéns pelos resultados. Da nossa parte, temos duas dúvidas. A primeira: mesmo desconsiderando as lojas de shopping, vocês apresentaram uma leve queda de receita bruta, movimento diferente dos pares. Vocês enxergam um cenário diferente para o quarto trimestre de 2020? As lojas de shopping e de rua já demonstram uma evolução? É importante, quando a gente olha o número total, né, a gente exclui lojas de shopping, exclui lojas fechadas, Um pouco mais. mas a gente não teve nenhuma adição de lojas significativa à nossa base de lojas. Quando a gente olha a maioria dos nossos concorrentes, quando você vê o crescimento divulgado, nele está embutido um grande número ou um percentual de lojas abertas há menos de um ano, lojas abertas entre 1 e 2 anos, que ajudam a rede a performar com crescimento. A gente imagina que esse efeito vai começar a ser perceptível pelo mercado a partir do primeiro tri do ano que vem, do segundo tri, quando a gente começa a ter um número de aberturas de lojas mais considerável versus a nossa base. Então, esse é um ponto que é importante quando comparar a receita total nossa com a dos nossos pares. Esse é um ponto. A segunda pergunta é para o quarto trimestre. De certa forma, eu também já tinha falado de alguma maneira, a gente espera alguma melhoria em relação ao terceiro tri, pela sazonalidade, sempre foi assim. Cabe aí alguma dúvida em relação a esse ano por conta da pandemia, mas, de novo, a gente está fazendo todas as iniciativas que a gente sempre fez nessa época do ano, talvez até com mais força, para que a gente garanta um número de receita de acordo com o nosso planejado. Obrigada. No quarto trimestre de 2020... Desculpa, eu tenho um ponto que eu acabei não respondendo. Sim, a gente ainda nota em determinadas localidades, e aí não é no estado, em algumas localidades, um respeito maior ao distanciamento, notadamente em lugares de melhor renda, grandes centros, regiões onde existe uma concentração maior de idosos, a gente tem um fluxo reduzido, diferente das áreas populares ou cidades menores. E aí isso acaba afetando um pouco mais algumas das nossas bandeiras. Então, quando a gente olha para as bandeiras também que têm menos exposição a isso, esse tipo de região, a gente tem uma performance melhor.
No quarto trimestre de 2020, a companhia ainda deve se beneficiar da AMP e das renegociações de aluguéis? E, fora isso, continuaremos a ver o bom desempenho de controle de custos e despesas já observado desde 2019? Obrigada. A questão do benefício da MP e renegociação de aluguel, ela foi muito, muito forte no segundo trimestre de 2020, né? Onde a gente realmente uma redução mais forte de fluxo. Então, quando a gente já viu aqui no terceiro trimestre, né, a abertura, todas as lojas abertas e funcionando, gradativamente o incremento do fluxo de consumidores na loja, a gente se viu obrigado a ajustar o número de pessoas e, com isso, reduzir um contingente de pessoas que estivessem sob o guarda-chuva com a aplicação da MP 936, né? Isso quer dizer com suspensão de jornada de trabalho ou redução de jornada de trabalho. Para o quarto TRI, isso a gente, obviamente, vai continuar aplicando dentro das oportunidades possíveis, mas isso tende a ser menor. E essa mesma lógica serve também com relação à renegociação dos aluguéis, que elas vêm em linha com o que a gente tem em termos de retomada de faturamento naquelas lojas que foram mais afetadas. De resto, posso dizer que acho que o fato ajudou muito, né? Ajuda muito o varejo, que já é uma empresa que por si só tem todo um cuidado com custos e despesas. O fato de ter nascido dentro de uma distribuidora que tem uma margem ainda mais apertada, eu acho que só deixa isso ainda, só dá mais ênfase a essa nossa vocação. Então, nesse aspecto, a gente vai continuar no mesmo caminho de ser muito parcimonioso, muito cuidadoso com compromissos e gastos. Obrigada, Marcos. Agora a gente vai para um outro tópico que tem bastante pergunta. Eu vou ler as principais. Poderiam, por gentileza, detalhar um pouco mais das novas ações da nova diretoria de transformação digital, as ações já executadas e previstas para 2021? Bom dia. Tem como dar mais detalhes como funcionará a diretoria de transformação digital? Sobre as iniciativas tecnológicas e marketing digital das marcas, o que podemos esperar daqui para frente? Como estão as vendas online? Como eu falei, a gente recém-contratou, a gente está no momento de organizar todas as iniciativas que a gente tem. E aí, quais iniciativas a gente hoje tem já em curso? A gente tem, para determinados, pelo menos uns 15 processos dentro da companhia, a gente tem a utilização de RPAs, ou seja, a robotização de alguns processos dentro do nosso escritório. A gente começa a ter a adoção de inteligência artificial para alguns processos na companhia, que a gente contratou de terceiros. A gente teve no segundo trimestre o lançamento de todo o nosso e-commerce e aplicativos. A gente tem várias iniciativas também voltadas à relação da companhia com os nossos gerentes de lojas, e além de um mundo inteiro de parcerias que a gente vai estar buscando desenvolver com empresas que fazem sentido, que fazem parte do ecossistema que o nosso setor está situado. Dentro do que a gente chama, e do que o mercado hoje chama de venda não presencial, a gente ainda tem um peso muito grande do call center. A parte digital, como a gente disse, foi lançada ainda no segundo TRI, a gente ainda está evoluindo nesse sentido, mas daqui para frente a gente imagina a adoção de um marketing focado nessa área de uma forma bastante mais agressiva, direcionada, com parcerias, dentro da nossa estratégia de aceleração da transformação digital da companhia. Acho complementando um pouco, acho legal destacar, fazendo um gancho com o Sami comentou, né? Uma das parcerias que a gente começou recentemente foi com a AME, né? Já tem um pouco mais de um mês, está sendo rolado nas nossas lojas. Então, aí estamos falando de carteira digital e possibilidade de CRM dentro de uma
outra plataforma além da nossa, gerando cashback para todos os nossos, para esses clientes dessa carteira digital. A próxima pergunta. Há previsão de novas amortizações de dívida com os recursos do IPO? Sim, a gente tem um plano já muito bem estabelecido para a amortização da nossa dívida, né? Demos um passo, acho que, enorme nesse trimestre, e isso vocês vão ver trimestre após trimestre a nossa dívida com os bancos se reduzindo, e isso, obviamente, gerando resultados positivos para o nosso resultado financeiro. Há alguma previsão de encerramento de lojas ou este ciclo já se encerrou? Diria que daqui para frente, o que pode existir é o orgânico proporcional ao nosso tamanho. Se você for olhar hoje, qualquer rede saudável tem um percentual pequeno de encerramento de lojas. É isso que a gente deve ter daqui para frente, a não ser que a pandemia, de fato, possa transformar mais fortemente alguma região ou outra. Por exemplo, o centro da cidade aqui no Rio de Janeiro está bastante esvaziado. A gente até fechou temporariamente algumas lojas, estava até perigoso de estar operando ali. A gente imagina que a partir de fevereiro isso já retorne, mas nunca se sabe. Então, assim, em teoria, a gente não deve ter daqui para frente nada diferente do que seria um percentual saudável de uma rede do nosso porte. Olá, parabéns pelo resultado. Quanto do mix do que é vendido é influenciado pelo reajuste anual dos medicamentos? E há um valor esperado, estipulado ou estimado para o ano que vem? Se a gente for olhar em média, né, numa farmácia, você vai ter 40%, estou pegando não do nosso número, estou pegando talvez uma média das grandes redes, né? 40% de RX, mais uns 10% de genéricos, e aí você tem números que variam entre 15% e 20%, talvez até um pouco mais de OTC, que esses itens, a maioria estaria sendo regulado pelo aumento de preços anual. A gente não pode esquecer que os produtos de higiene e beleza também... Suzana, você está falando com a gente não está te ouvindo, não. Suzana, você está no mudo, Suzana. A Suzana falou aí, mas estava no mudo. Desculpa. Falou meia hora. Estava no mudo. Senti falta de uma abertura das receitas por mês para entendermos melhor o impacto da pandemia, como vocês fizeram no segundo trimestre. Eu estava respondendo a questão do aumento de preço, Suzana. Para entendermos melhor os impactos da pandemia, como vocês fizeram no segundo trimestre de 2020. Pode abrir para a gente as vendas de julho, agosto e setembro? Eu não tinha acabado de responder ainda a primeira parte da outra pergunta, né? Que em torno de pelo menos uns 30% da venda, na média das farmácias, no nosso caso um pouco mais, é feito em higiene e beleza, que também tem seus aumentos de preço. Acho que se a gente for fazer uma conta hoje, pelo menos com os números atuais, o aumento de preço de medicamento no ano que vem deve ficar entre 3% e 4%. A gente não espera nada além disso. A abertura de venda mês a mês, eu acho que não é hábito nosso fazer, e aí eu não sei se a gente vai adotar essa excepcionalidade hoje aqui. Eu acho que a gente não deve fazer. A gente fez no trimestre passado, realmente porque abril foi muito outlier, né? Só para dar ênfase da curva e tal. Nossa última pergunta é: bom dia, como a performance da Raia Drogasil pode afetar nosso crescimento? Acho que a gente pode comentar um pouco da concorrência, né? Não sobre esse específico. A performance da Raia Drogasil continua sendo espetacular, como sempre. É muito bom estar num setor em que o líder te inspira, né? Disponibiliza muito benchmark para a gente estar fazendo. Acredito, né, por tudo que eu tenho lido, né, que no momento o foco de expansão do grupo RD não seja
concentrado nas regiões onde a gente atua, né? A gente tem ouvido falar mais no Sul e mais no Nordeste, mas é claro que toda melhoria que a Raia implementa vai estar sempre afetando de alguma forma a concorrência, mas, ao mesmo tempo, é um concorrente bom de se enfrentar, porque está sujeito às mesmas regras de compliance, de governança, faz o mesmo tipo de conta que a gente faz. Então, não é longe de ser um concorrente desleal, um concorrente que inspira. Não vejo como um problema, ainda mais se você for olhar o nosso posicionamento cada vez mais forte no popular, onde a gente tem um modelo bastante diferenciado do da Raia Drogasil. Obrigada, Sami. Obrigada a todos pelas perguntas. A equipe de RI está à disposição caso ainda haja dúvidas. E dessa forma, encerramos neste momento o nosso webcast. Obrigada. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos. Bom dia.